Bom, são 6 horas, Rodrigo. 6 horas, então vamos começar. Vamos Vamos lá, começar? Ibaxé. Ibaxéu! Ibaxé. Ibaxé! Ibaxéu! É isso aí, gente. Sejam bem-vindos. Segunda Bem-vindos live do todos. Ibaxé, né? Ibaxé em isolamento, né? Acho que a gente está o mais junto que dá para ser, né? É, E tá como é legal, possível. Boroboia, né? Cláudio Falcão. Uruboia, Cláudio, Miquel, minha PTB, um beijo, meu amor. Que Aline. beleza. Aline, Isso aí, galera. Boroboia. Olha, compartilha a nossa live aí nas suas redes sociais. Tá? A gente vai aqui, a gente tem um bocado de coisinha para conversar hoje, para falar. É Né? isso. No sábado passado, a gente falou sobre a letra do ano, não é? Sobre a cerimônia da letra do ano. Fizemos aqui, a gente deu uma volta grande, né, Rogério? A gente percorreu aí É. algumas margens desse Atlântico para Dá conseguir um beijo falar aqui desse para assunto. O Ogum da Bedé que entrou. Ah, o Gugu Grande da abraço, Bedé, grande beijo. Uruboy Buxixé, Uruboy É. Buxixé. Aí, vários babala hoje na nossa live acompanhando, viu, gente? A gente fica Que muito bom, feliz por prazer. isso. Muito feliz. Um dos principais ensinamentos de Orumilá para os babalaôs, não é? A importância de estarem juntos, deles se abraçarem, Sim. não é? Poderem se engrandecer juntos, e isso é uma coisa que a gente tem muita alegria de poder fazer. Né? Isso é uma das coisas que Boroboia. Essa é uma das coisas que tem deixado a gente muito feliz, né, Rodrigo? A possibilidade de, é, apesar desse distanciamento, nós estarmos juntos. A gente são possibilidades, né, de nos encontrarmos. Beijo para sua mãe, Ana Maria Olha, está minha aí. mãe, dona Ana, conseguiu chegar, eba! Que legal, que legal. Gisele, vi Rafaelito. Aí, ó, Rafael também, Rafaelito e Boruboy, Boroboia do Buxixé, Xixé. Boro. Que legal, que legal. Bom, Vamos Rodrigo, lá. olha, vamos. Eu queria dizer, mais outras pessoas vão entrar, assim esperamos, mas a gente vai dar tratos à bola, a gente vai começar a conversar e a gente vai acabar não dando muita atenção, então peço desculpas prévias, né? A gente vai acabar se concentrando no tema propriamente dito. Mas então, Rodrigo, você ia falando que na semana passada. É. Semana passada a gente fez a nossa primeira live aí com um assunto muito vasto, não é? Que envolve muita gente e que é quase que um representativo do avanço e da maturidade da tradição de Ifá nos lugares aonde ele aporta, né? A gente falou da letra do ano, a cerimônia da letra do ano, falamos sobre o contexto dessa letra em Cuba, né? Da cerimônia para a realização dessa letra, falamos um pouquinho da tradição de orixá em Cuba, não é? E como essa tradição, a tradição de Ifá, ela retornou ao Brasil e se consolidou no Rio de Janeiro aqui na tradição afro-cubana, não é? Introduzida aqui por Rafael Zamora Dias, por Wilfredo Nelson, não é? E que hoje é conduzida por seus muitos descendentes, não é? Já em solo brasileiro. Não é? E a gente fechou a live falando um pouquinho sobre o Odu do ano, não é? O Odu que veio nesse ano para o Brasil e daquilo que a gente pôde já perceber das coisas que Ifá falava para a gente. Não é? Só para recapitular um pouquinho, o Odu que veio para nós aqui, o Odu Iorieco, é um Odu que fala muito sobre Iku, não é? E a gente queria aqui dar aproveitar o gancho da última live para a gente começar a falar do assunto dessa live aqui, que é um assunto que toca a todos os seres viventes, não é? E importa a todos os seres viventes, e a gente quer trazer aqui um pouquinho da visão que a cultura iorubá, que a tradição do Ifá tem sobre esse personagem, sobre essa figura, sobre esse evento que Uhum. todos nós sempre nos preocupamos muito, que é a morte, que em Iorubá é chamado de Iku. Ico. Pois é, Rodrigo. Na semana passada, quando nós falávamos sobre a letra do ano, nós acabamos por falar sobre diversos assuntos, diversos
subtemas da letra do ano que, de alguma maneira, embasam as condições para que nós pudéssemos falar da letra do ano, do Odu do ano. Então, nós fizemos uma fala maior sobre esses assuntos e, propriamente, os aspectos ligados às previsões para este ano, nós não abordamos. E, na verdade, essa tinha sido mesmo uma escolha nossa. Falar muito mais do ambiente do que propriamente das condições que a letra do ano previa para o 2020. Agora, nós, dando de alguma maneira sequência ao que falávamos na semana passada, né, mas aprofundando em um aspecto muito particular deste Odu que foi sacado, Yorieco, nós gostaríamos de falar de Iku. Iku é o personagem extremamente importante. Iku, que é um personagem importante para este Odu Yorieco. E eu queria, para a gente começar a bater essa bola, Rodrigo, dizer Iku é um personagem que aparece em todos os Odu. São 256 Odu Ifá, e em todos eles, Iku está presente por uma razão muito elementar. Se houvesse um Odu que não falasse de Iku, né, nós teríamos a possibilidade de haver uma vida eterna, pelo menos uma. Né? Porque se Iku não está presente, se a morte não está presente, então nós teríamos o seu contrário, nós teríamos a eternidade. Logo, Iku não é uma excepcionalidade do Odu Yorieco. Este personagem Iku aparece em todos os 256 Odu Ifá. Chama a atenção ter surgido com tanta importância em Yorieco, não por conta do Odu, mas por conta do que nós chamamos de cabeçalho, ou seja, da estrutura do jogo que foi montada a partir do Odu Yorieco. Então, a partir daí, sim, o personagem, a morte, a previsão que, de alguma maneira, falava sobre a morte, veio à tona. E, lamentavelmente, é algo que nós estamos assistindo. Rodrigo, o que você acha? Eu acho que a gente podia, para falar disso, pegar Iku e contextualizar Iku como uma Jogum, não é? Uhum. Isso é um bom começo, porque faz com que a gente fale um pouquinho sobre que universo é esse que a gente está tratando, né? Em que a morte tem um lugar e que não é um lugar apócrifo, ele não é um lugar marginal, ela tem um lugar a ocupar na cosmovisão iorubá, no panteão iorubá. Né? Então, Ifá ensina para a gente que a gente poderia, numa visão macro, não é, dividir o universo em forças que são favoráveis à vida, não é, que trabalham para viabilizar e preservar a vida, e forças que trabalham para combatê-la, não é, para destruir e assim da interação de um com o outro produzir um equilíbrio que permite a continuidade da criação de Olodumare. Não é? Então nós temos de um lado as divindades, os orixás, os irumalé, os eborais, que são em um grande número, não é? Os Yorubá falam em 200 mais um, não é? E do outro lado nós temos as forças maléficas que trabalham para desmontar a vida, não é? Que, grosso modo, a gente poderia aqui, no recorte em que a gente está fazendo, não é só isso, né? Mas só para a gente não sair do tema, a gente poderia falar dos Ajogum, que são os senhores da guerra contra a vida. Não é? O principal deles, o mais velho deles, o maior de todos, é Iku, que é a morte. Né? Então, o universo, as forças do universo, elas se estruturam nessa dualidade, a gente podia dizer assim, nesse atrito contínuo que produz o movimento que impulsiona a obra de Olodumare. Né? É interessante, Rogério, você falou desse contexto, é muito interessante, eu estava dando uma lida em algum material aqui para essa live, para dar uma, né, preencher melhor, e eu encontrei um livro do Arabá de Oxobô, Iemi Elebuibon, em que ele, quando ele começa a falar da relação dos seres humanos com as forças da natureza, não é, ele diz que quando o Olodumare fez a sua obra e colocou Orumilá para gerenciar o universo,
A intenção de Orunmilá era compartilhar com a criação de Olodumare a imortalidade que ele tem. Uhum. Sim. Mas dada a natureza do mundo que tinha sido criado e a instabilidade natural desse mundo, quando Orunmilá agiu para fazer isso, a morte já tinha um lugar no mundo e ele não consegue cumprir essa obra. E desde então ele nos orienta em como nós podemos contornar possíveis eventos ligados a Iku para com que nós possamos somente nos encontrarmos com ele quando for o momento certo e nós possamos cumprir aqui então o nosso caminhar. Né? Uhum. Eu lembro bem, isso foi em 2003, não é, Rodrigo? O congresso que aconteceu na UERJ. 2005. E lá nós assistimos o Colá Abímbola, filho de Wande Abímbola. Colá que depois veio a se tornar nosso amigo, sempre que ele vem ao Brasil, telefona com a gente, nos encontramos com ele. Colá fez uma apresentação naquela ocasião, eu lembro perfeitamente, ele fez uma linha no PowerPoint que ele apresentou, uma linha que dividia o slide em dois, ele colocava os Irumalé de um lado, colocava os Ajogun de outro, e colocava Exu na ponta da linha, dizendo que Exu estava, na verdade, no limite entre esses dois mundos, entre o mundo, né, dos Irumalé e dos Ajogun, porque muitas vezes Exu pode ser aquele que faz coisas que atrapalham a vida do homem. Então, os Ajogun são os inimigos do homem, são aqueles que fazem as coisas para que a vida dos homens se torne instável ou até mesmo cesse. E é por isso que Iku ocupa um papel fundamental. Iku é o personagem mais significativo e importante, porque ele, havendo Iku, não há mais nada na vida tal como nós conhecemos, na vida humana. Por isso, Iku é considerado o mais velho. Em algumas histórias, Iku é apresentado como o pai de Aron, a doença, e de Ofo, a perda. É o caso de Oturanico, por exemplo. Que são outros Ajogun, né? Que são outros Ajoguns. Então, Iku é o mais velho desses personagens considerados os inimigos do homem, aqueles que tramam contra o homem. Né? É isso aí. E alguns caminhos explicam, inclusive, como se deriva essa geração. Não é? Diz que a enfermidade nasce do sangue de Iku, quando ele, em determinado momento, em que andava pelo mundo em parceria com Ogum, que é uma divindade extremamente importante e que também ocupa um papel que pode ser visto com alguma dualidade no universo, não é? Porque o Ogum viabiliza o trabalho de Iku, não é? E os dois andavam indiscriminadamente matando por aí, mas Ogum tinha uma interdição da bebida, o que aparece em muitos caminhos sobre Ogum. E ele cai numa armadilha feita pelo povo que estava sendo consumido pelos dois. Então eles embriagam Ogum adormece, e quando o Iku vai chamar ele para continuar a fazer a brincadeira deles, Ogum acorda no susto, zonzo, e com seu facão acerta a mão de Iku, e daí Iku vem a ter um dos epítetos que ele tem na cultura iorubá. Iku é o maneta, não é? E no desespero de Iku, conforme ele sai, enquanto ele sangra, do sangue dele nasce a enfermidade, e todos aqueles que se relacionam com aquele sangue também adoecem e impulsionam a disseminação do Ajogun Arum pelo mundo. Né? Então, Iku, ele anda com um séquito, né? Agora, Rodrigo, a gente está falando de Iku por conta de Orieco, que é a letra do ano, e claro, a gente está falando de Iku porque a gente está vivendo agora no meio de uma pandemia, e particularmente e duramente nós estamos vivendo uma circunstância em que a presença de Iku está ainda mais viva, se é possível, se me permite o uso da palavra, mas a presença de Iku está ainda mais entre nós. Iku está o tempo todo agindo, mas Iku agora, né, age de maneira contumaz, né, está de maneira muito intensa. Então, por isso pensamos em fazer essa conversa. Agora, se em Orieco nós temos uma história
que fala sobre um personagem que acreditava ser amigo de Iku. E Iku, então, fazia seu serviço. Iku colhia vidas. E este personagem se sentia muito à vontade porque dizia-se amigo de Iku e dizia que não seria atingido, não seria colhido por Iku. Então foi dormir em sua casa, tranquilo, achando que não haveria qualquer tipo de problema com ele. Acontece que à noite, Iku bate em sua porta. E a mulher desse personagem se apavorou, se assustou muito, né? E ele disse, não, mulher, não se assuste, é Iku. Iku é minha amiga. E a mulher desesperada dizia, não, é Iku, a gente não pode abrir a porta para ela. Você, não tem problema nenhum. E ele vai e abre a porta para Iku. E quando Iku abre, quando ele abre a porta para Iku, Iku faz o seu trabalho e colhe a vida daquele que achava que era seu amigo. Essa história, ela está presente no Odu Yorieku, que é o Odu previsto para esse ano, o que é muito interessante. A gente poderia retirar daí muitos ensinamentos, não vem ao caso agora a gente falar disso, mas só para lembrar, não dá mole, né? Não dá mole. A gente não pode abrir a porta para a morte. Literalmente, a gente pode retirar da imagem metafórica uma questão literal, dizendo não podemos abrir a porta para a morte. Não podemos agir com a morte de maneira irresponsável, agindo que ela não vai nos atingir. Que nós temos algum tipo de proteção especial. Isso está em Yorieku, né, Rodrigo? E a gente pode falar em outras situações em que a morte não é bem compreendida. E não é bem compreendida não por causa dela, mas porque alguns homens, alguns personagens das histórias de Fá não entendem exatamente qual é o papel da morte. Eu acho que a gente podia pegar esse gancho e seguir falando, porque isso aparece em outros Odus. Exatamente. Se a gente fosse fazer uma síntese do que assusta no Odu que veio para o Brasil esse ano, é porque a síntese dele fala para nós da irresponsabilidade perante a morte. Uhum. Não é? E para além de tudo o que vemos hoje pela nossa pandemia, talvez a marca que nós mais tenhamos hoje no Brasil seja exatamente essa, a questão da irresponsabilidade perante a morte, o não saber lidar com ela, né? E o Yorieku, lembrando, tem um outro caminho que ele segue muito parecido com esse, que é o caminho que fala de dois personagens, Oku e Agutan, né? E o Oku é muito interessante porque o Oku em Yorubá, e as histórias de Yorubá são sempre cheias de poesia, né? De muitos sentidos nas coisas. Oku significa o morto, né? Mas ele era Oku e ainda estava vivo. E vão consultar Ifá, são muito amigos, muito queridos um do outro, e vão consultar Ifá, e Ifá alerta eles da iminência do ataque de Iku. E eles se espantam com aquilo, mas saem rindo da casa de Oromilá e dizem, que tolo! Todos sabem que Iku é nosso amigo. Jamais fará nada contra a gente. E vai cada um para sua casa. Quando o Oku chega em casa, sem ter feito o ebó, encontra Iku e Iku faz o seu serviço. Quando o Agutan chega à sua casa, fica sabendo da morte do amigo. E vai até o cemitério, até o lugar do sepultamento para poder enxergar ele. E ele já está na sepultura e Agutan se desespera. Se desespera e chora, se desequilibra, cai e morre em cima do cadáver. E os dois são enterrados juntos. Então, assim, é fundamental que em todos os assuntos da nossa vida, não é só em assuntos de vida ou morte, mas em que todos os assuntos da nossa vida, nós saibamos fazer as devidas avaliações para poder dar as conduções que o assunto exige. Rodrigo, a gente viu algumas pessoas entrando aqui só para falar. Entrou Antônio Wagner, que nós tanto amamos. Né? Boroboy do Xixé. Entrou também o Jandra, né? Que está aqui nos prestigiando, Boroboy e Buxixé. E a Agostinho acabou de entrar também, Boroboy e Buxixé. Bom, gente, estamos muito felizes com todos aí. E, Fernando, Rodrigo, tem bastante gente do nosso Ilê aqui também, gente. Obrigado aí pela participação. Do nosso Ilê. Muito obrigado, gente. Tá. E, Rodrigo, pegando isso que você falou, então a gente tem que ter muito cuidado também por conta de uma questão que
a sensibilização com a morte do outro pode nos levar também à morte, que é algo Exatamente. muito grave, é algo muito presente agora, nesse momento tão horrível, porque nós falávamos isso em outras circunstâncias, por conta de pessoas que nós conhecemos. Se a gente agora se compromete a sair de casa para ajudar alguém que está vivendo a circunstância de morte, a gente não pode ir a velórios, a gente não pode ir aos cemitérios, é um horror. As pessoas estão vivendo a circunstância terrível de terem seus entes queridos sendo levados para hospitais, morrendo, e não. A gente viu hoje, mais uma vez, noticiário falando sobre isso. E, exatamente, o Agutan, ele chora a morte do amigo e se desequilibra, e o desequilíbrio é algo que pode ser pensado do ponto de vista metafórico também, um desequilíbrio que nos leva à queda. Uhum. Né? Isso está em Exatamente. Oríeco. Exatamente. Isso. O outro duo, onde também o papel de Iku é interpretado de maneira equívoca, é o Fume, Joragun, né, Rodrigo? Oragun. E que tem uma Opa. história muito bonita, que é a história em que havia um casal que já tinha muitos filhos, a mulher engravida novamente, o homem ele se desespera porque ele não tinha condições de criar mais aquele filho, e então a morte se apresenta e se oferece para cuidar do filho. E ele entrega seu filho para que a morte cuidasse dele. Ele E a acha morte, interessante que a morte seja a madrinha de seu filho. e a Ele vê morte, ganho nisso, isso é muito interessante. isso é fantástico. A morte se torna o padrinho desta criança e cuida dessa criança e Com educa muito essa carinho. criança, né? Com amor, com carinho, com atenção. Ela cumpre um papel, nesse caso, excepcional. E aí, esta criança cresce e se transforma num médico, um médico Só prestigioso. um parênteses. Quando a criança atinge a maturidade, e Ku tratava tão bem a ele que ele pergunta: meu filho, o que você quer ser? Me Sim, diga o que você quer aprender, que eu vou lhe ensinar. Então ele diz: eu quero ser médico, eu quero curar as pessoas. E Ku ensina para ele as artes para que ele possa salvar as pessoas com a condição, né? exato. Com a E, condição de que, ao chegar ao leito de alguém, se ele a visse aos pés daquele leito, ele não poderia usar aquele conhecimento para salvar aquela pessoa, porque aquela pessoa teria efetivamente chegado no seu momento. e então, ele como médico, e o médico já afamado, é um dia convidado para salvar a vida do rei, que estava muito doente. E ele Isso. vai até o leito de morte do rei. E quando ele chega, ele encontra Iku ao lado. Né? Só que, e ele diz, eu não poderei salvar o rei, mas começam a fazer muitas promessas ao médico, né? Dizendo, mas você pode ter dinheiro, mas você pode ter poder, você pode ter prestígio. E ele, encantado com isso, salva o médico, apesar da presença de Iku. E aí acontece Salva o uma coisa rei. formidável. Salva O o rei, rei, né? o médico salva o rei apesar da presença de Iku. E acontece uma coisa formidável. Iku chama o seu afilhado e diz: você descumpriu o nosso compromisso. Você não fez aquilo que eu disse que você não poderia ter feito. E agora eu vou ter que levar você. E ele disse: não, peraí, vamos conversar, não é bem assim. E Não é Iku dá bem uma assim. segunda chance. Exatamente. Dá a segunda chance para ele. Passa o tempo, né? E a princesa adoece. Adoece de morte. Adoece gravemente. E o rei chama aquele médico que havia salvado ele. E, novamente, quando o médico chega, ele encontra aos pés do leito Iku, preparada para colher a vida da princesa. E ele, encantado com a princesa, porque o rei lhe oferece riquezas e a mão dela em casamento, né? Ele acaba novamente cedendo e cura a princesa. E aí, Ku, já tendo tomado duas pernadas, né, aí ela não tolera mais, ele não tolera mais, não é? E faz com ele o que iria fazer com
com a princesa e com o rei e acaba matando a ele. E tem um pequeno detalhe de beleza nessa história, porque nesse momento Iku mostra as velas no chão, né? E mostra esta vela representa a sua vida. E assim que ela acabar, a sua vida também acaba. Né? Também se Isso, extinguirá. para nós, babalaôs, tem um significado bastante interessante. Né? Quando aquela vela se apagar, né? Então a sua vida terá fim também. Então, essa imagem de Iku sendo um personagem que protege, que cria, educa, faz pactos, né? Pactos que favorecem ao médico. Né? O médico é um grande médico, é um próspero médico. Né? Ou seja, o tempo todo, Iku agiu de maneira adorável. O que eu acho particularmente interessante nessa história é que Iku dá uma segunda chance. Né? Iku perdoa a primeira vez e dá uma segunda chance a seu afilhado. Então, há, nesse momento, uma incompreensão de quem é Iku, qual é o papel de Iku e qual é o poder e a importância de Iku. O personagem do médico ou o afilhado de Iku não entende quem é Iku e se sente capaz e autorizado de descumprir os acordos firmados com Iku. Age por sua própria cabeça. É uma história também que fala sobre prepotência, arrogância, vaidade, né? Se a gente olhar o lado do médico. Mas o que é fascinante dessa história é como é que nós, seres humanos, podemos nos arriscar a não compreender o papel de Iku entre nós. Como é que, não entendendo que Iku é um personagem que está presente na vida, né? Como é que nós podemos nos enganar, achando até que ela pode ser contrariada, que ela pode ser enganada, que a gente pode levar Iku no papo? Não se trata disso. Né? Não se trata disso. E na visão iorubá, né, aí só um contexto para a gente poder entender um pouco o papel de Iku nesse universo, não é? E Fá ensina para a gente que nós vivemos no Aie, no mundo material, não é? Que é como alguns sacerdotes que eu conheço chamam, que eu gosto muito dessa definição, o Aie é o mundo de Exu. É o mundo do caos, não é? É o lugar onde existe o movimento. Sim. Logo no Orum, a gente poderia dizer, né, numa aproximação, numa metáfora, que seria o lugar da imobilidade. Né? Então, Ifá ensina para a gente que os espíritos encarnam para com que venham aprender coisas. Nós fazemos planos, não é? Nós nos articulamos junto àqueles que nos acompanham no mundo espiritual. Quando viemos para cá, deixamos eles lá, e isso para eles representa uma morte também, não é? Ao passo de que aqui, quando nós encerramos a nossa trajetória, nós renascemos para lá junto com eles, né? E Ku tem o papel de levar-nos de volta para o Orum. Porém, esse retorno pode ocorrer de forma prematura, de forma indevida, de forma inadequada. Inadequada como? Inadequada baseado naquilo que a gente planejou vir fazer aqui. Sim. Então, quando consultamos Ifá, e Ifá nos alerta que Iku pode nos ameaçar e marca um sacrifício, marca um ebó, o que Ifá está nos dizendo é que nós estamos vivendo uma ameaça que pode pôr fim não só à nossa vida, mas aos nossos planos aqui. Então, para o Yorubá... Porque o fim prematuro da vida é o fim da possibilidade de realização de nossos propósitos. Né? Exatamente. A morte catastrófica, não é? Como nós tendemos a olhar toda a morte como catastrófica, né? Como trágica, como indesejada, não é? Mas Ifá diz pra gente que isso é assim quando a morte se mostra prematuramente. Tanto que a tradição iorubá diz que quando alguém morre em idade avançada, tendo cumprido as suas coisas, tendo tido seus filhos, sua vida, seu trabalho, suas obras realizadas, o seu retorno é motivo de festa. O seu retorno é motivo de festa. É motivo de festa porque representa uma vitória. Uma vitória pelo atingimento dos objetivos que vieram ser buscados aqui e uma vitória
sobre esse caráter que o Aie tem, que é um caráter que eu costumo dizer, o Aie é um lugar abrasivo, né? Ele desgasta a gente, é como se nós estivéssemos sempre sendo instados a lutar para poder permanecer, para poder estar aqui e ter a condição de realizar aquilo que a gente veio fazer. Então a morte ela cumpre um papel muito importante na nossa continuidade. Não é? E eu acho sempre muito interessante a gente pensar nessa dualidade de que o nascimento no Aie representa uma morte no Orum e a morte no Aie representa o renascimento no Orum, porque é exatamente o símbolo dessa continuidade, não é? E a gente vê com muita clareza o papel de Iku, né? Então, o encontro com o Iku, eu achei fantástico, né? O textinho que a gente colocou para chamar para a live, não é? É um olhar sobre aquele que nos olha. Né? Iku o tempo todo nos olha, Iku nos acompanha diariamente, desde o dia em que abrimos os olhos até o dia em que vamos fechar eles. E ela está do nosso lado. Né? Quando chegamos no nosso momento, ou quando estamos sob ameaça, eu costumo brincar que Iku sai do nosso lado e se posiciona na nossa frente, em atitude de desafio. E aí, Rodrigo, a gente podia chegar numa questão que é fundamental. Que, então, o papel de Iku é este. Iku é aquele que encerra a vida. Né? A gente pode dizer, então, que os babalaôs estão muito preocupados com os Ajogun. Os babalaôs consultam o Ifá para que a vida dos homens, a vida dos humanos, se torne melhor. Portanto, os babalaôs prevêem Ebó e Iló. Ou seja, o Ebó, a obra, né, que deve ser feita para a correção de algum problema, o Iló, o conselho que a pessoa deve seguir, se orientar para que não haja mais prejuízo. Então, a gente pode falar que uma morte que é anunciada aos 10 anos de idade, aos 20 anos de idade, aos 60, 70 anos de idade, essa morte não é desejada. A gente vai tentar negociar para que ela não se realize. Uma morte aos 120 anos de idade é uma morte que a gente vai dizer, bom, ela está chegando em seu momento, a gente supõe que esta pessoa ela desenvolveu a sua vida, realizou o seu destino e deixou obras no mundo. Então, olhando dessa forma, a gente vê a morte como o personagem que encerra a vida, mas não é só isso. A morte, ela é o personagem que, seguindo o que você falou, pegando o gancho que você disse, seguindo a morte, um personagem que nos acompanha, né? Nos acompanha para quê? Para nos ameaçar? Não. Nos acompanha para quê? Para nos avisar? Não. Nós supostamente estamos avisados dela. Por que a morte, então, está presente? E aí, então, a gente pode falar, por exemplo, de um outro aspecto da morte que talvez a gente possa reconhecer em Obessá, quando o trono da morte é erigido. Né? Então, a morte ela tem um papel fundamental para a vida e para os vivos. Lembrar de nossa finitude e nos fazer realizar os nossos objetivos. Porque se nós tivéssemos todo o tempo da eternidade, nós talvez não fizéssemos aquilo que o destino indica. Então, a finitude nos obriga a realizar coisas, a colocar obras no mundo. Significa, não é? Ela dá significado à nossa continuidade. E é muito interessante isso porque pode parecer estranho, apesar da gente já ter visto isso em muitas circunstâncias, a gente falar sobre isso, que é o culto à morte. Né? Você tem, por exemplo, na América Latina, você tem em diversos países, não é, o culto à Santa Morte, a reverência à morte. Nós vemos isso no México, nós vemos isso na América Central. A gente não pode se esquecer jamais dos egípcios, não é, que se preocuparam com isso e que encontraram formas de, no Aie, se preservar muito além de sua vida, né? É muito interessante ver isso, mas é fundamental nisso tudo essa ideia da morte como um elemento divino, como um elemento que dialoga conosco também de uma forma, eu não sei se é uma boa palavra essa, mas eu vou usar ela, de uma forma terapêutica,
porque ele nos coloca em condição de produzir, em condição de encontrar formas de realizar a nossa essência. Não é? A gente conversava um pouquinho antes, era tradição, era comum, há alguns séculos atrás, artistas representarem em suas obras ou terem em suas oficinas elementos ligados à morte, né? Eles chamavam isso de memento mori, que era algum objeto, alguma coisa que lembrasse a ele da sua mortalidade e que, entre outras coisas, combatesse também uma certa tendência à procrastinação. Deixa pra lá. Assim, cara, o tempo está passando. O tempo está passando e você precisa realizar quem você é. Não é? Não há uma continuidade eterna. A eternidade não existe entre nós. Né, Rogério? A imortalidade é mais antiga do que o destino. Oroboy Buxixé. Não é? Ou seja, nós estamos o que nós chamamos de destino. Hirosoate Mukio. Né? O que nós chamamos de destino nada mais é do que esse plano que nós fazemos, esse planejamento que nós fazemos daquilo que nós viemos buscar aqui e que é registrado e é protegido por nosso Ori, por nossa divindade pessoal, que é onde está guardado o conhecimento, junto com Oromilá, que testemunhou esse planejamento, o que nós viemos fazer aqui, e daí vem a função oracular. A função oracular, ela é uma consulta em Ifá, ela é uma consulta, uma investigação ao Ori, para com que possamos saber em que ponto, em qual intensidade na nossa trajetória a gente está. E aí a gente pode pegar esse ponto, Rodrigo, porque se a gente entende que na consulta oracular aparece um personagem como esse Iku, né? Porque, lembrando, todos os Odus, Iku estará presente. A questão é saber se estará evidente, se declarado, esse personagem precisa ser chamado à consulta oracular como um elemento de compreensão do jogo. Mas se isso ocorre, né, a gente pode pensar em algumas circunstâncias em que Iku se apresenta como um personagem, né, e pode se apresentar como personagem de forma totalmente diferente daquela que nós geralmente estamos pensando em relação a Iku. Eu vou dar crédito ao que você diz sobre a presença de Iku em Oiekumeji, não é? Porque ali Iku se apresenta como um personagem que obtém vitória. E aí a gente sempre se lembra, Iku é o personagem que obtém vitória. Então, uma consulta oracular em que nós tenhamos um Odu, onde haja uma história em que Iku apresente-se de maneira muito significativa, a gente pode, inclusive, entender que não aparece Iku somente como a morte, mas talvez, conforme a definição e a organização do jogo, Iku como aquele personagem que vence. Né? Que obtém vitória, porque apesar de todas as circunstâncias. Exatamente. É um caráter, um caractere do personagem Iku, lembrando, não é, que essas histórias que a gente conta e obviamente embasam a nossa cosmovisão, não é, contam para a gente como o mundo se constitui, como a gente pode interagir com ele, elas têm por um objetivo muito forte, a gente não pode jamais esquecer isso, produzir uma interpretação oracular. Então, ou seja, essas histórias elas surgem no contexto de uma consulta oracular para com que possam ser trabalhadas e elaboradas a partir dos recortes postos por Oromilá para transmitir recados. A gente está falando de Iló, a gente está falando de conselhos. Não é? E Iku, enquanto personagem, né, um dos principais caracteres que ele tem, uma das principais características que ela traz é Ishegun, é vitória. Porque a gente pode se debater com ela durante longo período. Podemos ter vidas extensas, 110, 120 anos, mas inevitavelmente, em algum momento da nossa trajetória, o nosso Ori, as divindades que nos apoiaram a vida toda, vão conduzir para o nosso encontro ou para o nosso confronto com o Iku. E nesse confronto, a única vitória que nós podemos obter é retornar ao Orun.
Uhum. Mas Iku, eu costumo sempre fazer essa leitura, né, uma hermenêutica, não é? Ou seja, é uma forma de você ler os textos, Interpretação. não é? De interpretar o texto. O personagem Iku, ele aparece com esse caráter muito forte, tá? E por isso ele não é um vilão, não é ruim falar assim, mas eu vou falar só para fim do entendimento. Mas é o grande vilão. Não é? É aquele ao qual a gente está tentando fazer coisas para fugir. Porque quando estamos fugindo da miséria, estamos fugindo da miséria porque não é bom estar na miséria e porque ninguém para na miséria. Da miséria vem a doença. Pelas perdas chegamos à miséria, chegamos à doença e, em último estágio, à morte. E assim é o caminho de toda a negatividade que ocorre. Ou seja, ao final de cada terminal de negatividade que a gente pode ter no universo, nós vamos encontrar Iku como um confronto, como nosso inimigo final. Sim. Porém, a gente não pode esquecer que no universo criado por Olodumare, como a gente começou a falar, não é? Ela tem um lugar. E em Obessá tem um caminho muito bonito que fala sobre Exu, onde Exu aprende, não é? Uma das suas principais posições, em que conta que Exu era servo no palácio de Olodumare, e Olodumare diz a ele que prepare um banquete porque ele vai receber seus maiores filhos. Então Exu prepara um banquete na expectativa de receber as divindades, de receber os Irumalé, de receber os orixás, de receber o Batalá, Ogum, Iemanjá, Oxum, Oromilá e todas as divindades do panteão. E Exu se espanta ao perceber na porta, com seu convite na mão, a figura de Iku. E sorrateiramente ele vai ao quarto de Olodumare para confrontá-lo. Olodumare dizia, mas, babá, eu não vou servir esse personagem que entrou aqui. E Olodumare olha para ele, sorri e diz assim, mas o seu papel é servir meus filhos. E esse é um dos meus maiores filhos. Então bote a sua melhor roupa e faça a sua melhor performance, porque ele vai sentar à mesa junto com todas as divindades. Então, assim, esse papel, esse lugar de Iku no universo, ele tem que ser compreendido. Rodrigo, ele tem que ser compreendido. Só desculpe, a gente estava falando de Obessá, do Trono da Morte. Esse caminho é de Ossalofumeó, né? É o irmão gêmeo. É o irmão gêmeo. Os Odus, eles andam em pares, não é? Eles são compostos de duas pernas, né? Então nós temos, né, quando você inverte a ordem dele, você tem o seu irmão gêmeo. E uma história como essa, de Ossalofumeó, que fala da existência da morte como um personagem criado por Olodumare e importante no jogo desta criação. Né? A gente pode lembrar, por exemplo, de uma referência de Osaka, que fala da naturalidade da morte. A naturalidade da morte. Né? Ou seja, nós o tempo todo estamos vendo, com aquilo que Infá nos ensina, que a presença de Iku, ela não é uma excepcionalidade, ela não é algo extraordinário. Iku está presente entre nós e está porque faz parte da natureza, da existência, da criação, a presença de Iku. Né? O que sempre deve nos alertar, né, é a morte prematura e, portanto, a preocupação em não ser possível a realização plena de um destino, né, a interrupção de uma vida, e então a interrupção desse destino. E a outra coisa é, claro, a dificuldade, a incapacidade de compreender o papel de Iku, mas a sua presença é óbvia. Né? E é muito interessante, porque... E assim, gente, é muito, muito importante a gente pontuar isso daí, assim como é importante a gente pontuar que as histórias, elas têm por objetivo, talvez até primordial, viabilizar a leitura oracular, né? É muito importante a gente lembrar que as histórias de falas não são necessariamente contínuas. Então a gente está falando aqui uma história que está no Odu, outra história que está no outro. Nós estamos trazendo elementos que existem na literatura do Ifá para tentar caracterizar
essa figura, mas não necessariamente precisa haver uma continuidade dessas histórias. Então, por isso é que a gente vê histórias aí, saindo um pouquinho de Iku, não é? Onde Ogum era casado com Oxum, depois ele era casado com Yansan, e Oxum foi casado com Oromilá. Mas quando é que isso aconteceu? Não, cara, não é linear a coisa. Não é? Ele ocorre, ele tem princípio, meio e fim na própria história. O contador de história, não é? O sacerdote, aquele que está produzindo a leitura, tem por papel fazer essas ligações para produzir entendimentos e poder, assim, passar um recado mais efetivamente. Então, se eu estou fazendo esse preâmbulo todo... Alguém aqui comentou Osaka, a naturalidade da morte. Sim, nós tínhamos acabado de mencionar isso, né? Exatamente. Osaka, assim como em Osalo Fubeyo se fala sobre esse papel fundamental que Odumare reconhece que Iku possui, né? Em Osaka, a naturalidade da morte, nós também havíamos mencionado. Obrigado. É isso. Mas Ifá lembra pra gente, num caminho em Oie com Meiji, que o ser humano, é muito interessante esse caminho, e é muito interessante a gente fazer uma leitura nesse viés que a gente está colocando aqui. Porque ele diz que o ser humano ele é responsável por Iku se apresentar para ele como um adversário, como um confrontador. Não é? Então ele conta uma história em que diz que nos tempos em que Iku ainda não havia penetrado no Aie com a sua força, já existia, mas ainda não atuava da forma com que hoje nós entendemos e conhecemos, Iku pediu que sua mãe fosse ao mercado e comprasse um peixe para que eles fizessem uma cerimônia. Do outro lado da cidade, um ser humano pediu à sua filha que fosse até o mercado e comprasse um peixe para fazer uma cerimônia. Quando a menina chega no mercado, ela encontra a mãe da morte e percebe que a mãe da morte está terminando de negociar o último peixe que havia no mercado. E a criança, desejosa de mostrar a sua competência, de mostrar o seu envolvimento, a sua obediência à orientação de seus pais, interpela a mãe da morte de um jeito agressivo, joga o dinheiro do peixe na bancada, arranca o peixe da mão dela, dá um encontrão e foge. Nesse encontrão, a mãe da morte cai e morre. Ciente disso, Iku então declara guerra aos seres humanos, porque eles romperam um pacto de não agressão que sustentava e controlava o poder de Iku no mundo. Né? Então, assim, essa história fala pra gente, né, se é que podemos falar assim, da naturalidade de não sabermos lidar com o Iku. De como agimos de forma indevida, de forma, por vezes, agressiva, de forma injustificada, por vezes. Porque, gente, pensa, não é? Todos nós temos avós, já tivemos avós, todos nós conhecemos pessoas que tiveram trajetória de vida e que encerraram a sua vida com grande obra. Talvez não faça muito sentido cósmico, diante do momento do retorno dessas pessoas para o mundo espiritual, que nós só saibamos manifestar tristeza e desespero. Para o Yorubá, aliás, para o africano, talvez em geral, se é que a gente pode falar dessa forma... O africano em geral, né? A morte, quando ocorre com alguém que constituiu família, que teve vida longa, que é motivo de festa. É motivo de festa. A gente viu o meme que rolou por aí, né, da pandemia, a galera festejando com o caixão. É isso. É disso que se trata. Aquela cerimônia que não é Yorubá, né, mas é disso que se trata. O que a gente vê lá com os caras dançando com o caixão e fazendo acrobacias, aquilo é uma festividade em homenagem a um chefe de família, a um chefe de compound, de agrupamento de pessoas que retornou para sua família no mundo espiritual. Então, é quase como se Ifá dissesse assim, olha, tem que haver uma ética perante a morte. Tem que haver a morte também é uma entidade, tal como nós. E nós temos que saber se relacionar com ela para que não soframos com isso. E, Rodrigo, tem uma pessoa que fez, eu não estou vendo o nome, Mesquita. Ela está falando sobre... Iku deve ser encarado com mais naturalidade e respeito, não com um embate. Até porque o seu trabalho é complexo. Como medir, mensurar quem deve ter seu destino ceifado e em que momento? Isso é muita responsabilidade.
Com certeza. E aí a questão eu acho que a questão não é exatamente quem deve, como medir, como mensurar, mas dar ao ser humano tempo para que essa medida não seja cobrada. Ou seja, que nós tenhamos o tempo suficiente em vida para que nós possamos realizar o destino. Então, não cabe a nós, né, decidir o fim de uma vida. Eu acho que em momento nenhum a gente falou de tempo. Né? Não. Então, mas eu falo agora, nós precisamos do tempo. Nós, seres humanos, somos presos ao tempo. Nós precisamos de tempo para que, com ele, né, e ele não é exatamente o nosso amigo, mas nós, com o tempo, pelo menos durante algum tempo como parceiro, nós possamos realizar coisas no mundo. Rodrigo, a gente já está chegando no final, e Isso. eu acho que... Eu só queria falar uma coisa desse caminho de Oiaco mesmo, que é muito bacana. Como é que é a mãe da morte? Uma coisa interessante dessa história é que não vai a morte ao mercado. A morte pede a sua mãe para ir ao mercado. Então, existe algo sobre a natureza desse personagem, né, que chama muita atenção. Porque a morte pede à sua mãe que vá ao mercado. A mãe, portanto, é mais velha do que a própria morte. Né? Ela representa a morte. E uma criança, pretendendo realizar aquilo que os mais velhos pediram, ela age de maneira tola, dá um encontrão, pega o peixe, rouba o peixe e vai. Ou seja, essa historinha fala da má conduta que tem os seres humanos no mundo e que provoca a morte. Essa história é muito interessante, falando de como é que nós, seres humanos, muitas vezes agimos como crianças desavisadas. E como crianças desavisadas fazemos bobagens e provocamos a morte. Né? Se a gente fosse fazer uma anedota com isso daí, a gente diria que o primeiro a matar no Noaía não foi a morte, foi o ser humano. Exato. Quer dizer, o mundo é o que é. Né? Ver maldade ou bondade no mundo é algo que só interessa ao ser humano. Né? Saber se a morte é boa ou má, isso é algo que o ser humano entende. Não diz respeito à natureza. A natureza é o que é. Né? Bom, mas, Rodrigo, vamos terminar, porque a gente está falando da morte, vários Vamos aspectos fechar da ela morte. aqui. E vamos falar de uma última coisinha, para a gente terminar bem essa história toda que envolve a morte, sem que a gente saia daqui pesarosos com sua presença. Porque em Odu, Obefun Funló, ocorre uma história que vamos contar juntos. Né? Uma história muito importante que fala sobre o Pacto de Orúmila. A história começa com os homens, os seres humanos muito assustados, porque Iku trabalhava excessivamente. Iku trabalhava dia e noite e levava mais vidas do que parecia ser normal fazê-lo. E os homens, indiscriminadamente, assustados, correram a Orúmila para consultar o oráculo de Fá e saber o que deveriam fazer. Orumilá consulta Ifá e vê o Odu, Obefun Funló, e orienta eles a fazer um ebó, que na sua realização acaba por fazer com que Orumilá se adquira as ferramentas de trabalho da morte. Então, se não cabe aqui entrar no mérito de quais são, mas só para a gente trabalhar com o imaginário popular, Orumilá se apodera da foice. Uhum. Não é bem essa figura que aparece, mas está valendo. Se aposta da foice e Iku não consegue mais trabalhar. Iku se enfurece, briga com Orumilá e Orumilá diz: é minha. Eu conquistei justamente. E Iku argumenta: mas eu sou necessário no mundo. E Orumilá diz: eu não quero saber. E efetivamente Iku não trabalha mais. Quem tinha que morrer não morre, as plantas crescem descontroladamente, ou seja, a ponta que dá giro, né, na vida, que faz a roda girar, para. E o mundo se vê em descontrole. Então Iku volta até Orumilá. E aí, nesse momento, Orúmila e Iku começam a conversar sobre o descontrole das coisas. Né? Então, ajustam um pacto. Orúmila e Iku
ajustam o seguinte, que Iku voltaria a fazer o que era o seu trabalho natural, ou seja, colher as vidas quando fosse a hora. Mas Orúmila diz, os meus filhos, você só levará quando chegar a hora deles, ou seja, quando tiverem cumprido o seu destino. E Orúmila, desde então, ajusta com o Iku um sinal, que é o Idefá. O Idefá é o elemento que todos os filhos de Orúmila, todos os filhos de Fá carregam, para indicar com este pacto que só serão levados no momento certo, né? Porque todos seremos, mas no momento certo. E esse momento certo, bom, e aí encerra-se a história, cada um vai para o seu lado, né? E a coisa se ajusta novamente. O que é bacana dizer dessa história nós, filhos de Ifá, nós que somos agraciados com as cerimônias de iniciação de Orúmila, os alfacãs, as apetebis, os babalaôs, nós não podemos entender que o Idefá é um escudo indefassável, que o Idefá nos permite ir à guerra e não conhecer a morte, que o Idefá nos permite ir aos cemitérios e não conhecer a morte, que nos permite entrar na casa da doença e não conhecer a morte. Não se trata disso. O Idefá nos habilita a ter, sim, essa proteção e ouvir as palavras de Ifá. Ouvir as palavras de Ifá para que sempre possamos nos prevenir dos problemas do mundo. Então, evitar a morte. É isso, porque no frigir dos ovos, no final das contas, Ifá sempre fala da nossa conduta. Porque nós somos agentes no mundo. Nós somos agentes. Nós construímos a nossa força e nós elaboramos a nossa fraqueza. Então, a partir da nossa conduta, por isso essa história da mãe de Iku é muito importante, não é? Para a gente lembrar sempre que tem uma ponta que cabe a nós. Isso Ifá é sempre categórico. Não é? As forças místicas que Ifá, né, apresenta para a gente, elas não se prestam a produzir magias. Elas se prestam a impulsionar a gente para que nós possamos ter a boa conduta, a correção nas nossas atitudes e assim possamos construir o nosso sucesso. Rogério, está apitando aqui, nossa live acaba em 15 segundos. Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado a todos. Tá? Muito obrigado pela audiência. Tá? É muito importante vocês estarem aqui. Tá? Né? Tô falando que o Instagram fica desligando a nossa cara, poxa. Pois é, a gente para despedir, né, Rodrigo? É isso. Só para a gente, né, dar um alô final aqui, dar um abraço em todo mundo, né, agradecer aí a todo mundo que participou. Tá? A gente está aqui no esforço de poder voltar a produzir aí mais conteúdo para o Ibaxé. Tá? A gente vai ver mais o Ibaxé por aí. Quem não conhece ainda, visita o nosso canal no YouTube. A gente tem alguns vídeos lá já gravados sobre vários temas. Tá? A gente sempre procura abordar dessa forma informal, né? Mas assim, trazendo o que a gente pode de embasamento, de conhecimento, de questionamentos, de propostas de leitura sobre essa, não só a literatura de Ifá, mas também sobre a literatura africana, como sobre as Áfricas de Cá e as Áfricas de Lázaro e as nossas Américas. Isso. Né? E olha, Rodrigo, e agradecer muito as pessoas que participaram da live. É isso. A gente viu muitas pessoas entrando e algumas perguntas foram feitas, outras eu não vi. Né? Agora, conversando aqui com Clara, com o João Pedro, e disseram, perguntaram isso, perguntaram aquilo. Eu não vi, você certamente também não viu. Também não vi. A gente ainda tem que aprimorar esses instrumentos. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela participação de todos. Vai ficar gravado, tá? A gente vai deixar no IGTV. Beijo, tá? Já tá, vai deixar. Já tá lá. Esse é um assunto que não termina. Aliás, nenhum assunto ligado a Ifá, nenhum assunto ligado às tradições religiosas africanas,
aquelas que chegaram aqui no Brasil, nenhum desses assuntos tem um término fácil. A gente pode falar longamente desses assuntos, emendar um assunto no outro. Então, eu e o Rogério, a gente está conversando sobre esse assunto tem uns 20 anos já. então não vai ser em uma hora que a gente vai conseguir esgotar de maneira nenhuma. Né? A gente só está, claro, tentando falar de um assunto que hoje está muito presente. Né? A gente todos os dias está ouvindo falar de IQ. Né? A gente todos os dias está ouvindo IQ na tela da televisão, né? Com os números assustadores de morte do Brasil, do Rio de Janeiro. A gente está muito alarmado com isso. A gente contou algumas histórias da sabedoria de Ifá que falam exatamente sobre a tolice dos homens diante da morte. Histórias de Ifá que falam da incompreensão dos homens, do papel da morte, da ação da morte. E a gente está assistindo isso, né? Lamentavelmente assistindo isso aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Então, é um assunto que não termina, que a gente poderia enveredar por outras abordagens, mas, de qualquer maneira, a gente vai tentar voltar na semana que vem com outro tema. Espero que vocês estejam conosco. A gente agora está com poucas pessoas e, Rodrigo, eu queria pedir para as pessoas, se puderem, até falarem com as outras. Nós voltamos e agradecemos a todos. Isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Isso aí. Gente, muito obrigado. Até o próximo Ibaxé. Tchau, Valeu. tchau.